Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 18 e 19 de 2 Samuel. Nós vemos aqui que Davi tinha milhares, fala aqui, chefes de 100 e de milhares. Eu não sei se tinha 1000 homens com ele ou se é só um termo, mas tinha muita gente com Davi. E Barzilai e um outro cara sustentaram esse pessoal todinho. Barzilai era muito rico, mas tem que ser muito rico para sustentar tanta gente assim. E não foi poucos dias, foi um bom tempo. Então Barzilai certamente era bem rico e ajudou e sustentou Davi e os seus homens nesse tempo. E Davi ficou eternamente grato a ele. Depois nós vamos ver como isso aconteceu. Mas Davi ficou muito grato a esse homem que cuidou deles nas suas necessidades de comida e pouso e essas coisas aí. E aí nós vemos que houve a batalha, que Absalão seguiu o conselho de Uzai, e não o conselho de Aitofel, e foi com todo Israel, e aí ele perdeu, e um moço encontrou ele pendurado numa árvore, porque o cabelo dele engarranchou na árvore, a mula foi embora, e Joabe falou, por que você deixou ele lá, por que você não matou ele? Ele falou assim, você não viu o rei falando para não matar o cara, não tocar o cara, para deixar ele vivo? Ele falou, não posso ficar perdendo tempo com você. O Joabe foi lá e matou o cara. Joabe é o cara indomável, desobediente, mas leal, eficaz, eficiente. Foi a única coisa certa a ser feita, tinha que matar Absalão mesmo, não podia, não tinha outro jeito. Davi tinha mandado não matar, porque está com sentimentalismo de pai. Mas Absalão ia ser um problema permanente, não tinha outra saída. E Joabe fez o que tinha que ser feito. Aí Ahimaaz, que é o filho de Zadok, tinha um dos filhos de Abiatar e um dos filhos de Zadok, e eles eram companheiros e estavam sempre levando mensagem, trazendo mensagem, servindo Davi. E Ahimaaz queria contar para Davi que tinha tido a vitória. E aí a gente vê aqui em 2 Samuel 18, versículo 19, diz assim, então disse Ahimaaz, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei ao rei que o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador das novas, outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Aí vai um outro, que é um cuxita, e fala, vai você, e fala do que você viu. E aí o cuxita vai, só que Ahimaaz fala, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Fala, não, por que eu vou deixar você ir? O outro já foi, já está na sua frente, você não vai chegar primeiro não. Ahimaaz falou, mas deixa eu ir assim mesmo. Insistiu tanto que Joabe deixou ele ir. E ele de fato era tão bom, escolheu outro caminho, um atalho, chegou antes do que o cuxita. E Davi está lá sozinho, e está a sentinela em cima da torre. E a sentinela fala, veja um homem correndo. Era Ahimaaz. E fala, está trazendo notícia. Aí o sentinela fala assim, e o jeito dele correr é de Ahimaaz. Olha, o Ahimaaz era tão famoso o jeito dele correr que sabia de longe quem era pelo jeito dele correr. E aí Davi fala, é um homem bom, traz boas notícias. Aí Ahimaaz chega primeiro. Aí o rei pergunta, e aí Absalão, que contou que estava vitória e tal. E Ahimaaz fala assim, eu não sei, houve uma confusão lá, não vi nada. Eu queria que você que está me assistindo entendesse como interpretar a Bíblia, como entender as coisas. Porque aqui dá de entender, no versículo que nós lemos, que Joabe falou com ele, hoje não darás a nova porque é morto o filho do rei. Mas quando ele chega para o rei, ele não sabia. Então você não pode ficar pegando ao pé da letra. Você precisa juntar os versículos na Bíblia que falam sobre o mesmo assunto, porque Joabe pensou, mas ele não deve ter falado, porque se tivesse falado, Ahimaaz sabia. E Ahimaaz não sabia. Ele falou assim, eu vi uma confusão lá e não sei o que é. Ele falou, então fica aqui. Chegou o Cuxita sabia. E por que Joabe não mandou Ahimaaz primeiro para contar? Porque ele não queria que Ahimaaz, que era uma pessoa boa, tivesse que contar uma notícia ruim sobre a morte de Absalão. Aí foi o Cuxita, que era outro tipo de, acho que outra nacionalidade, alguma coisa, aí o Cuxita sabia. E aí Davi deixa o sentimentalismo tomar conta dele e chora em voz alta. E berra, e o povo volta todo envergonhado. E aí Joabe chega e fala assim, Davi, onde você está com a cabeça? O povo vai tudo esparramar, porque você está dando a entender que se nós todos morrêssemos e Absalão estivesse vivo, você estava bem? Que papelão você está fazendo? E Davi atendeu Joabe, soube que Joabe tinha razão, foi para o portão, cumprimentou o povo, e aí conseguiu, depois ele mandou notícia para Judá, e aí percebe bem, Davi não pode simplesmente voltar para o trono,
porque o povo de Israel tinha recebido Absalão. Então ele tinha que o povo convidar ele tinha que ser convidado. Os monarcas, os reis em Israel não eram totalitários, eles governavam com uma aliança com os anciãos, com os mais velhos, com os líderes de Israel. E aí dentro de Israel, já que Absalão estava morto, eles começaram a falar, tem que chamar Davi, ele nos venceu nossos inimigos. Eles chamaram, quando eu falei Israel, está falando muito de Efraim. E Efraim, você lembra qual é o caso de Efraim? Ele sempre chega atrasado. E aí começa a criar briga com quem fez a coisa que ele devia ter feito. Então eles falaram, mas não fizeram nada. Aí Davi falou com os Judá, o Israel está falando e vocês não estão falando? Aí os anciãos de Judá foram lá e eles tiveram posição. Demoraram um pouco, mas tiveram posição e convidaram Davi para voltar. E aí começou a surgir briga entre Israel e Judá, porque eles falam assim, nós que temos direito no rei, e nós que falamos primeiro. Mas ele falou, mas vocês não vieram, não fizeram nada, e o rei é nosso parente. Aí houve uma certa briga, uma certa entrevero aí. Então, a pergunta que nós vamos fazer para responder no próximo vídeo é, por que a falsa humildade não agrada a Deus?